Vamos abrir a palavra no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Olha, se perto de você alguém está sem a Bíblia, para você compartilhar a sua. Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 16. Gálatas 3, de 1 a 16. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pela bênção de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pela vida, pela saúde. Te agradecemos pelo renovar da Tua misericórdia, nos permitindo estar aqui para celebrar o Teu nome. Oh, Pai, que enquanto nós vivemos, possamos estar firmes em Teus caminhos, possamos estar alegrando o Teu coração, possamos estar em comunhão contigo, íntima e perfeita, em comunhão com os nossos irmãos, em alegria, celebrando, adorando o Teu nome, bendizendo ao Senhor. Pai, que nesta manhã Tu venhas alimentar o nosso coração com a Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, com o pão do céu, pois Tu mesmo disseste que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nesta manhã queremos comer da Tua palavra, queremos comer da Tua mesa, queremos ser alimentados, fortalecidos, para que possamos caminhar, Senhor, em novidade de vida, caminhar em sabedoria, caminhar em segurança, caminhar guiados pelo Teu Espírito Santo. Fala, ó Pai, nesta manhã aos nossos corações, nos transborde, nos encha, Senhor, nesta manhã do Teu Espírito e da Tua unção.
Enche este lugar aqui com a tua glória, com teus anjos, e vem ministrar a cada coração a tua bênção. Esclarece o nosso coração, Senhor, com a tua luz, com a tua verdade, com a tua palavra, para que possamos andar, Senhor, em gozo, aguardando aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. Fala-nos, ó Deus, toca em cada coração, toca nos nossos corações com a palavra viva e traze-nos crescimento, conhecimento, alimento, fortalecimento, cura, perdão, salvação, libertação e a visão do Senhor para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós estamos estudando o livro de Gálatas e quase que em todas as mensagens o título seria o mesmo, né? A lei e a graça. Mas nesta manhã nós vamos estudar sobre as duas alianças. A aliança de Deus com os homens. Nós vimos aqui no comecinho do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo chamando a atenção dos irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, os Gálatas, dizendo: ó insensatos, tolos, Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Nós sabemos, irmãos, que a nossa fé está baseada em todos os feitos de Deus, no que o Senhor fez, na história de Israel. Sabemos que tantas coisas que aconteceram e que estão registradas aqui no Velho Testamento, escritas para o nosso ensino, todas elas trazem um significado espiritual. Mas é interessante quando você fica muito pertinho de Israel, às vezes vem sobre a gente um fascínio perigoso. Conversando com um pastor ontem a respeito desse assunto, ele estava falando o seguinte, olha, há pessoas, há igrejas que ficam com um namoro tão pertinho com Israel, igual quando uma pessoa, dois jovens estão com um namoro muito íntimo, com muita intimidade. Aí a gente fala, ó, cuidado que vai fazer coisa errada. Você vai acabar casando e o nosso casamento não é com Israel, o nosso casamento é com Jesus. Há um fascínio em Israel, há um fascínio. E Paulo diz aqui, quem vos fascinou? Para que vocês deixassem o caminho da fé e quisessem voltar para o caminho da lei. Há um fascínio. Essa semana esteve no consultório uma irmã, ela me disse que já foi 4 vezes a Israel, quer ir pela 5ª vez. Eu já fui em Israel, gostaria até de voltar lá para ver simplesmente hoje, porque eu fui já tem 21 anos, eu fui em 75. Então quando eu fui, Jerusalém tinha 400 mil habitantes, quanto estudo arqueológico foi feito de lá para cá, na época que eu fui não tinha. Então meu interesse é esse, de ver aquelas, desenterrando o passado ali e vendo o deserto florescendo. A época que nós fomos, eles estavam começando a plantar tamareiras ao redor do Mar Morto. Hoje já está tudo plantado, já é um jardim ali no deserto. Mas essa irmã disse, eu quero ir outra vez e outra, eu quero ir pela 5ª e pela 6ª e pela 7ª. E às vezes acontece esse fascínio. Eu não sei se os irmãos se lembram aquela vez que nós fizemos aquela primeira feira bíblica de Israel. E nós convidamos, eu não conhecia pessoalmente o nosso convidado para falar sobre Israel e o cumprimento das profecias. Me falaram assim, ele é um professor do seminário, ele dá aula de história de Israel, ele é um judeu convertido. Eu pensei que um judeu convertido, eu entendi que ele era um judeu e se converteu ao Evangelho. Vocês não entenderiam assim? Por isso que eu o convidei, falei, então ele vai falar sobre o cumprimento das profecias.
Só que nós fizemos a feira e quem foi naquela primeira feira se lembra de que ele não foi dar a palestra. E nós que demos a palestra com esse título, sobre o cumprimento das profecias em Israel hoje. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era um judeu convertido, assim, ele era um crente que se converteu ao judaísmo. Circuncidou e se converteu ao judaísmo. Ele apaixonou tanto pela história de Israel e tal, que deixou Jesus. Entrou debaixo do jugo da lei. Há um fascínio, porque o homem, normalmente, a gente quer ver as coisas, viver pela fé, não é tão fácil, mas é possível e é muito mais gostoso, não é verdade? Viver pela fé. Olha, irmãos, se não houvesse uma nova aliança, para os judeus hoje, só tem o Velho Testamento. Eles estão na velha aliança. Eles não aceitam a nova aliança. Nova significa nova. Agora, será que a velha aliança Deus colocou no lixo? Não, a nova aliança é mais completa. Nós vimos Jesus dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. E Jesus citou Deuteronômio. Jesus citou o Decálogo. Ele disse: não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo mais do que os 10 mandamentos. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo mais do que Deuteronômio, mais do que a lei. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. É muito mais. A nova aliança é mais completa. Ela abrange a velha dentro dela, mas ela é mais. Ela é mais. Na velha aliança é um dia santo, o sábado. Na nova aliança, todos os dias são santos. Eu não vou lembrar do Senhor só no sábado. Eu não vou lembrar de adorar a Deus no sábado. Mas eu vou adorá-lo segunda, terça, quarta, todos os dias são santos. Isso é a nova aliança. A velha aliança tinha o dízimo, é uma parte que é do Senhor. Mas a nova aliança, eu sou mordomo de tudo. Tudo que eu tenho não é meu, é dele. É dele. Hoje a gente está vendo o crescimento tão grande da Igreja Universal, não é? E muitos falam mal e tal. Isso. O que acontece com a Igreja Universal, esse crescimento deles, que tem sido movido, muito empurrado pela contribuição financeira. Por quê? Porque os irmãos estão descobrindo que é verdade. Dá e ser-vos-á dado. O crente agora não dá, não é aquele pouquinho, esse aqui é do Senhor, o resto é meu. Não, tudo é do Senhor. E quanto mais eu reconheço isso, e mais eu entrego para a obra do Senhor, mais bênção eu tenho, e mais bênção a igreja do Senhor tem. Isso é a nova aliança. A velha aliança, tudo é lei, tudo é maldição, tudo é ali contadinho e olhadinho, e um dedando o outro. A nova aliança é todo mundo de mão dada, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, caminhando para Jesus. Paulo então chama os Gálatas de insensatos, tolo. É muito tolo quem está caminhando com Jesus e de repente fica enamorado da lei e de Israel como nação. Os irmãos viram aqui no versículo 8, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, nós. Jesus um dia falou para os fariseus, ele disse, o próprio João Batista disse: não sabeis que dessas pedras pode suscitar Deus filhos a Abraão? Para que esse orgulho bobo? Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. Não sou eu que estou falando isso não, viu, irmãos? É a palavra. Por isso que esses dias a gente tem lido muito a palavra, para que os irmãos fiquem seguros da palavra de Deus. Nós, os da fé,
é que somos filhos de Abraão. E pela fé nós vamos receber a bênção de Abraão. Qual que era a bênção de Abraão? Bênção financeira, bênção... Qual que é? É a bênção que engloba todas as bênçãos. Eu já contei para os irmãos aqui uma experiência interessante. Quando nossos filhos eram pequenos, nós estávamos fazendo culto doméstico em casa, e a Suzy tinha uns 4 anos, o Sérgio tinha uns 3, e a gente estava falando sobre a oração. Lemos a história de Salomão, quando o Senhor apareceu à noite para Salomão e disse: Salomão, pede-me o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pensou e disse: Senhor, eu quero sabedoria, dá-me sabedoria. Qual foi a resposta de Deus? Olha, Salomão, você podia ter pedido riqueza, honra, a morte dos seus inimigos, uma vida longa, e você não pediu isso, você pediu sabedoria. Então você vai ganhar sabedoria, e junto com a sabedoria, todas essas bênçãos que são consequência dela. Você vai viver muito, vai ter a morte dos seus inimigos, vai ter muita riqueza e honra. Aí eu perguntei para os meninos, falei: Suzy, Sérgio, imagina agora que Jesus está entrando aqui na porta da nossa sala, e Jesus vai sentar aqui nessa poltrona em frente da gente, e Ele vai perguntar para vocês dois: pode me pedir o que vocês quiserem. O que vocês iam pedir? Aí eles ficaram pensando, pensando. Aí a Suzy falou assim: mãe, eu vou pedir para Jesus, para Ele salvar todo mundo da nossa família. Eu falei: muito bem, Suzy, muito bem. E você, Sérgio, o que você ia pedir? Ele estava pensando, demorando, né? Eu falei: anda, fala logo. Aí ele falou: sabe o que eu ia pedir, mãe? Com aqueles olhinhos dele brilhando, né? Dos 3 aninhos dele. Eu ia pedir para toda oração que eu fizer para ele, ele falar que me dá. Ele foi mais esperto, não foi? Tudo que eu pedi para ele me dar. E vocês sabem que a gente tem essa promessa. Às vezes a gente fica pedindo uma bençãozinha: Senhor, saúde, Senhor, emprego. A bênção de Abraão é essa que o Sérgio falou. Está aqui no versículo 8. O versículo 9 diz aqui: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A palavra de Deus nos diz que a bênção de Abraão é qual? É o Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que nos foi dado. Está aqui no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Sabe qual que é a bênção? É o abençoador morando dentro de nós. Um dia uma pessoa me falou assim: eu fico reparando vocês, quase que vocês não pedem para os outros orarem por vocês. Eu, irmã, a gente só tem de agradecer, porque você vai caminhando com Deus, Deus vai tirando as pedras da frente, Deus vai guiando a gente, tirando os espinhos, Ele vai... Será que a gente não tem luta? Tem, mas a gente tem a certeza da vitória. Então a gente vai caminhando: Senhor, obrigado, Tu estás conosco aqui. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo, porque Tu estás comigo. E o Senhor comigo é a bênção. É a bênção de Abraão. Será que deu para os irmãos entenderem isso? Que a bênção de Deus é Deus morando em nós, é Deus respondendo nossa oração. A gente tem... É igual a história da galinha dos ovos de ouro. O que era o mais importante, a galinha ou os ovos? A galinha. Eu tinha os ovos a hora que eu precisasse. Mas quantos que mata a galinha, não é? Por causa dos ovos de ouro. Não é verdade? Fica querendo a bênção. E a bênção de Abraão é Deus conosco, é Deus habitando em nós.
Agora, irmãos, Paulo vai falar aqui aos Gálatas que essa aliança passou, a velha aliança. Os irmãos querem ver? Aqui no versículo 17 ele diz: e digo mais, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer da promessa. A lei é eterna. Deus não podia desfazer disso. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aqui o Senhor vai falar então por que ele deu a lei. Verso 19: qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões do pecado descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pelo mediador. Ora, o mediador não é de um, mas não seria procedente da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a lei em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a lei, estávamos todos sob a tutela da lei, e nela encerrados, presos, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A Bíblia, no Velho Testamento, traz muitas histórias que aconteceram, mas são histórias que estão escritas aqui como sombra, como figura daquilo que na verdade acontece no mundo espiritual. Os irmãos lembram da história de Abraão? Quantos filhos que Abraão teve? Um filho? 2? Tem mais? Quantos? Não, mas Abraão na carne mesmo, quantos filhos? Mais de 2. Isaac, Ismael. E depois que a Sara morreu? Ele casou com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos. Os árabes são filhos de Abraão. Midian foi um dos filhos de Abraão, deu origem ao povo dos midianitas, uma parte dos midianitas. Abraão teve mais filhos além de Isaac e além de Ismael. Mas o Senhor havia feito a promessa para Abraão e Sara, não foi? Sara já estava com 90 anos e o filho não chegava. Aí Deus veio a Sara, ela já estava velha, já tinha passado da época da menopausa, era impossível ser mãe. E Deus, no impossível, trouxe o riso, trouxe o filho da promessa, Isaac. Mas a gente sabe da história que 13 anos antes de Isaac nascer, a Sara falou para o Abraão: Abraão, não vou esperar mais não. Está feio esse negócio, você chama Abraão, pai de muitas nações, e você não tem nenhum filho. E a nossa lei aqui dos homens diz que se a esposa não tem filhos, o marido pode dar filhos à esposa através da escrava, através da mucama, da dama de companhia da esposa, aquela que lhe penteia os cabelos, que ajuda a vestir a roupa, que põe o prato à sua mesa. Está aqui a minha escrava egípcia, como que ela chamava? Agar. Toma, Agar.
e gera filhos de Agar para o meu colo, para serem como meus filhos. Meus irmãos lembram da história. Assim que Agar soube que estava grávida, ela desprezou a sua senhora. Ela viu a importância daquele filho e ela desprezou Sara. E Sara ficou chateada e falou: põe ela para fora. Primeiro Sara começou a persegui-la, não é? E ela fugiu. E o Espírito de Deus, o anjo, falou: volta para sua senhora. Ela voltou. Depois, quando nasceu Isaac, o Ismael ficava rindo do Isaac, debochando do Isaac. E a Sara ficou muito chateada e falou com Abraão: tira essa escrava e o filho dela daqui. Não quero que meu filho seja criado perto desse menino. Abraão ficou muito triste, porque ele amava Ismael. Mas Deus falou para ele: Abraão, faz o que Sara está dizendo, porque a minha promessa é com Isaac. Para que acontecer essa história? Vamos ver por quê? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo está tão triste com o que os Gálatas estão fazendo, né? Deixando Jesus e voltando para a lei. E ele diz: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Um era impossível, ele veio. O outro foi na força da carne. A lei você cumpre pela força da carne, mas você cumprir a nova aliança, impossível, só pelo Espírito. Verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, Israel físico, que está em escravidão com seus filhos. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Nós, irmãos, somos livres, a qual é nossa mãe. Muita gente fala, né, que a Igreja Católica diz que Maria é a mãe. A Bíblia fala que a gente tem uma mãe. Está falando aqui, quem que é nossa mãe? A Jerusalém lá de cima. Quem que é Jerusalém lá de cima? A igreja. Quem que te deu a luz, não foi? A igreja. Alguém não pregou para você, não falou de Jesus, não cuidou de você. Quem que dá a luz, quem que cria, quem que cuida, não é a mãe? Então a gente tem uma mãe, a mãe está escrita aqui, ó. Quando alguém fala: Maria, nossa mãe, você fala: a Bíblia fala que a gente tem outra mãe. Quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia falando que a gente tem uma mãe. A mãe está aqui no versículo 26, é a Jerusalém lá de cima, é a igreja. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo, nessa carta aos Gálatas, não quer deixar dúvida nenhuma
para ninguém ir atrás da lei, nem de sábado, nem de comida, nem de dias de festa. Paulo quer que a gente tenha segurança que Jesus é nova aliança. Ele está falando aqui bem claro que Sara e Agar, um é filho da escrava. E quem vive, irmãos, é tão triste quando você vê alguém debaixo de lei. É aquele irmãozinho tão frio, exclui da igreja porque cortou o cabelo, exclui o outro porque usou calça comprida, e fica vigiando se está passando esmalte na unha, é uma vigiação, é uma tolice, não é verdade? Uma escravidão. A pessoa não olha para Jesus, fica olhando para os defeitos do irmão. Não é assim? Aconteceu uma coisa com uma das minhas irmãs. Ela estava vendo um programa evangelístico na cidade de Ipatinga. E quem já morou em Ipatinga sabe que lá é muito quente, não é? Então você tem de ter roupa bem fresquinha, não é assim, lá em Ipatinga? E era um programa evangelístico feito pela Assembleia, os irmãos da Assembleia. E estava lá o pregador na praça. E ela morava ali pertinho e estava lá orando, Senhor, e toca nos corações, e vai operando e tal. Aí quando fez o apelo, ela está com os olhos fechados, pedindo a Deus para atuar naqueles corações ali. E ela estava com uma blusa, uma camiseta sem manga, não é? E de calça comprida, porque ela estava sentada ali na grama, e normal. E aí uma moça chegou para ela e falou: você não quer aceitar Jesus como Salvador? Ela falou: irmã, graças a Deus nós somos irmãs, eu já tenho Jesus, eu estou orando pelos outros. A moça olhou para ela e falou: você? E pegou na roupa dela assim, na manga, e disse: com isso aqui você tem Jesus? Pegou na calça comprida dela e falou assim: com isso aqui você está falando que tem Jesus? Ela, na hora, o jeitinho que ela achou para falar, talvez a gente agisse diferente, mas ela mostrou e falou assim: com isso aqui você tem Jesus? Não é verdade, irmãos? Quem conhece nosso coração? Quem? Mas quando a gente começa a viver pela lei, começa a enxergar as falhas. E também começa a se tornar presunçoso. Não foi assim que o fariseu orou? Em pé, olhando para cima: oh Pai, obrigado porque eu não sou igual aos outros. Que coisa boa. Olha, Senhor, eu cumpro direitinho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu cumpro fielmente, guardo o sábado, eu cumpro a lei, obrigado. E o outro que estava do lado dele, cabecinha baixa, batia a mão no peito e dizia: oh Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, tem misericórdia. Quem anda pela lei, anda sem misericórdia, porque a lei é olho por olho, dente por dente. É a lei, é a lei. Feriu, recebe. Mas a graça é cheia de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é eu não dar o castigo que a pessoa merece, mas eu dar o perdão. Perdão. Isso é viver debaixo da graça. Da graça. Viver debaixo da lei é muito duro, é muito difícil. E a palavra de Deus nos diz aqui que os filhos da livre estão debaixo da graça. E o nome Isaac significa o que, irmãos? O nome Isaac significa o que? Riso, alegria. Imagina Sara, velhinha, já com aquele bebezinho no seu colo. Ontem um irmão falou assim: irmã, você estava com a netinha nos braços, né? Ele falou assim: você com a netinha no braço, parece que ela é sua filha. Eu ainda podia estar tendo filhos, né? Se fosse da vontade de Deus, podia ainda estar tendo filhos. Mas imagina a Sara com 90 anos, com um bebezinho nos braços, e olhando aquela coisinha tão pequenininha e falar: filhinho da mamãe. Não era? Ela tinha idade para ser bisavó.
e ela estava sendo mãe. Era impossível, impossível. Era o seu riso, era a sua alegria. Isaac. A nova vida em Cristo, irmãos, é assim. Nós olhamos para o Senhor e nós dizemos: Senhor, é maravilhoso, era impossível eu estar aqui. Eu que fiz isso, que era assim, assim, assim. Eu que não conseguia viver sem o pecado. Eu que era preso, amarrado. Eu que era condenado. Pecador, miserável, sujo. E o Senhor me fez teu filho. Riso. A nova vida em Cristo é uma vida de alegria. A lei traz um jugo pesado. Não é verdade? Jesus diz: vinde a mim todos vós que... Sabe para quem Jesus estava falando isso? Para aqueles que estavam ao seu redor, seus discípulos. Ele disse: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Jesus não põe mais peso, não. Jesus não quer que a gente vive chorando e gemendo: ai, que difícil, não. Não é isso, não. Não, Jesus quer nos dar uma vida de alegria, livre, leve. É a glória sendo dele. Ele diz: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Como que é o jugo de Jesus? Leve, suave, suave. Salmo 133 tem essa palavra também. Quão bom e quão suave. O que? Viverem os irmãos unidos. Unidos. Não é brigando, não é chuchando, não é cobrando, não é pondo carapuça, mas é dizendo: vem, irmão, ser livre. Caminha com o Senhor, olha lá para Jesus. É Jesus quem cuida de nós, é Jesus que nos carrega nos seus braços, não é? A Bíblia diz: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é nossa salvação. O Senhor, Ele diz: olha, eu levo, a sua guerra é minha guerra, seu problema é meu problema, sua vida é minha vida. Eu cuido, eu cuido. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus diz: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso. A palavra do Velho Testamento toda é: olha a palavra, volta ao Senhor, converte, ó Israel. E o povo continuou caminhando com dura cerviz, pescoço emproado, não se curvando ao Senhor Jesus. Há um corinho que as crianças cantam, diz: Cristo primeiro, então eu. Que palavra vai se escrever? Antes do eu, ponha um C, logo céu bem escrito vais ter. Quando Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, depois o eu, a gente já vive no céu. Céu é Cristo conosco. Não jugo de lei, não peso de velha aliança, mas a nova aliança, a graça e a misericórdia, Cristo à frente, junto comigo. Amém? Nós vamos ter nosso momento de oração, nós vamos nos ajoelhar agora. Todos nós vamos nos ajoelhar num ato de adoração ao Senhor. Quando a gente se prostra, na Bíblia diz: e veio aquele homem e o adorou. É porque aquela pessoa se ajoelhou diante de Jesus. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está aqui e nós o amamos. Nós andamos por fé e não por vista. Jesus está aqui. Ele contempla o nosso coração. E nesta hora, quando é um momento de adoração e de oração, fale com o Senhor. Se você não tem nada para pedir ao Senhor nesta hora, agradeça. Agradeça. Coloque a igreja,
Coloque a igreja no Brasil, no mundo, os líderes, os pregadores da palavra. Coloque os missionários, coloque a sua casa à disposição do Senhor. Coloque a sua família, seus filhos no altar e diga: Senhor, são teus. Senhor, eu não quero viver na mesquinhez e na dureza da lei, te dando uma parte, mas eu sou teu. Eu, minha casa, minha vida, tudo é teu.